E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses onde o protagonista parece ser fraco mas é muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde poderosos monstros começaram a ameaçar a humanidade, com isso para se defenderem os humanos começaram a lutar em poderosos robôs em busca de salvar todos. Porém essa guerra se arrastou por vários anos, chegando a um ponto onde o restante da humanidade que sobrou estava em uma pequena cidade. Agora a história segue com o protagonista conhecido como Sun, o último general estelar da raça humana que era capaz de controlar a alma estelar. Por muitos anos ele vinha protegendo essa cidade das invasões desses monstros. Ele ganhou um sistema chamado Mestre do Sistema Estelar. Esse poder misterioso encontrou há muito tempo atrás em uma antiga ruína de uma civilização, dando para ele habilidades de copiar outras almas estelar das pessoas, e também começou a auxiliá-lo nas suas batalhas, escapando várias vezes da morte. Porém, como quando ele era jovem não treinou seu corpo, sempre se escondendo do perigo, seu nível ficou muito limitado, ficando incapacitado de avançar de nível. Por causa disso, usando as almas clonadas ele era capaz apenas de usar 20% do poder de combate dos robôs. Mesmo dizimando vários monstros, ele já estava no seu limite e os monstros não paravam de aparecer. Como resultado, para salvar o resto da humanidade ele sacrifica sua vida. Porém, para sua surpresa, após isso ele acorda em uma cama e logo ele descobre que renasceu no passado, voltando 60 anos, quando estava na escola. Na sua outra vida ele era a pessoa que costumava construir os robôs para lutar contra esses monstros, que fez ele se arrepender por não ter treinado. Porém agora, com todo o seu conhecimento de vários anos de batalha, ele vai usar para treinar seu corpo completamente, e com isso fica muito mais forte do que antes para ser capaz de proteger toda a humanidade e desta vez não deixar nenhum arrependimento na sua vida. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com uma jovem garotinha, onde seu pai é o protagonista, conhecido como Ling Feng, que estava em um estado adormecido que não conseguia fazer nada. Por causa disso a sua esposa é frequentemente intimidada e sua filha sempre fica chorando, acreditando que ele vai acordar e vai ensinar uma lição aos caras maus que estava maltratando a mãe dela. Pouco tempo depois outro garoto aparece e acaba insultando os pais dela. Como ela não suporta escutar mais isso dos seus pais, ela tenta revidar, mas é apenas jogada para trás. Com isso ela morde o braço dele. Logo após isso a mãe desse garoto aparece e faz ela ficar de joelhos para pedir perdão, mesmo ela falando que foi ele quem começou. A mulher não se importa e dá uma tapa nela, e assim que o marido dessa mulher vai bater nela também é quando Ling Feng acorda e mostra que quem tocar na sua filha só tem uma penalidade, que é a morte. Logo após isso ele dá um tapa na mulher que bateu na filha também e fala que na próxima vez que intimidar sua filha novamente ele não vai poupá-los. Durante seu sono ele estava lutando em uma guerra defendendo um local. Ele é um guerreiro muito poderoso, sendo capaz de derrotar mais de 10.000 guerreiros facilmente, e após várias batalhas intensas ele finalmente conseguiu parar a guerra. Porém ele ficou bastante ferido, e após isso foi quando ele retornou para seu corpo na terra, e agora com seu retorno ele vai consertar sua vida com sua esposa e filha, que tiveram que passar por vários problemas enquanto ele estava adormecido, mas agora com seu imenso poder ele vai massacrar aqueles que maltrataram sua esposa e também qualquer um que tentar machucar alguém que é importante para ele. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Shenmue, um grande deus cultivador que estava prestes a entrar na terra proibida dos imortais junto com sua irmã, e em meio dessa jornada ela acabou morrendo para proteger ele, mas por alguma razão ele acorda em outro local em meio de uma sala de aula, e quando ele olha para trás se encontra com um de seus amigos de classe. Após olhar melhor ao seu redor ele percebe que seu professor de inglês também estava nessa sala de aula. Com isso ele começa a verificar a sua alma divina dentro do seu corpo, e é quando ele descobre que isso tudo não é uma ilusão, mas sim sua nova realidade, onde ele reencarnou no passado com todas as suas memórias. Quando ele era um estudante, na sua vida anterior, apesar de ser um homem importante, no final sua vida foi arruinada pela conspiração de uma família, e por causa disso ele acabou tirando a própria vida. Porém, para sua sorte, ele acabou sendo salvo por um imperador imortal e entrou no caminho da imortalidade. E agora nesta nova vida onde a força é tudo, ele está decidido que não vai deixar mais nenhum arrependimento nesta vida, e sua irmã pode ter renascido na Terra também. Com isso ele tem que se apressar para aumentar sua força e recuperar todo o seu cultivo e encontrar sua irmã mais nova. Mesmo estando no meio de um exame na sua sala, ele não se importa com isso e apenas sai, pois seu objetivo é apenas restaurar a base do seu cultivo o mais rápido possível. E como ele possui todo o seu conhecimento de anos de treinamento da sua outra vida, ele é capaz de escolher uma base sólida para sua nova técnica, e em pouco tempo ele consegue adquirir essa habilidade. E agora
agora Shenmue vai trilhar um novo caminho na Terra novamente em busca de recuperar sua força total para que possa lutar contra inimigos poderosos e mudar seus erros do passado. E ele vai massacrar sem piedade qualquer um que tentar machucar sua irmã. Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista conhecido como Moon Yuan, que na noite do seu casamento acaba sendo atacado por sua noiva, e com isso é morto e traído por ela. Porém, para sua surpresa, ao invés de ir para o mundo dos mortos, ele acaba sendo reencarnado, e com isso ele descobre que os rumores que ela ia apenas casar com ele para matá-lo eram verdadeiros, onde o irmão mais velho dela, o Imperador Celeste, estava sendo muito bondoso com ele, mas tudo isso era apenas um plano para se livrar dele, e mesmo tratando todos como membros da sua família e confiando neles, esse foi o resultado. Mas os céus estavam ao seu lado, onde ele conseguiu renascer, e com isso, dominado pela raiva e sedento por vingança, ele jura retornar ao reino do Espírito Imperador e vai usar seu novo corpo para matar todos e se vingar. Porém, esse seu novo corpo ainda está muito fraco, e por estar com toda a sua corrente de energia danificadas, vai dificultar bastante no seu treinamento. Por ter fundido com as memórias do antigo dono do corpo, ele logo descobre que ele é mestre de uma pequena família, e agora ele vai proteger sua nova família a todo custo. E um dos mestres das 4 grandes famílias queria casar seu irmão mais novo com uma membro da sua família, porém ela era apenas uma criança e não queria casar com ele nem mesmo morta, e como todos acham que ele ainda é um fracote com as suas habilidades limitadas de uma pequena família, ele logo mostra que não é mais o mesmo. E como o antigo dono do corpo estava doente, seu tio estava no seu lugar como mestre, mas agora ele retornou para comandar como mestre da sua nova família e não vai ter piedade com ninguém que tentar machucá-los, e ele não tem medo de ninguém, nem mesmo que seja das grandes famílias. E agora Moon Yuan começa uma nova jornada como mestre de uma pequena família, mas ele vai treinar esse seu novo corpo para recuperar sua força, e com isso aos poucos o nome da sua família começa a se espalhar, e ele não vai descansar até dizimar todos que traíram ele no seu passado. Agora, para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Jiang, que acabou perdendo seu pai. Ele era o antigo líder da sua família que sacrificou tudo para fundá-la. Ninguém sabe que na verdade ele morreu por todos eles. Porém, todos os membros da sua família acreditam que seu pai na verdade é um ladrão que manchou o nome da família. Por causa disso, Jiang foi expulso e é tratado como um lixo por todos. E quando ele estava no túmulo do seu pai, outro membro da sua família aparece e começa a destruir. Com raiva, Jing tenta enfrentá-lo, mas como ele é fraco, é facilmente derrotado. Porém, quando ele é jogado para trás, ele acaba destruindo a lápide do seu pai, e quando seu sangue toca nela, uma energia entra no seu corpo. Mas ele não percebe que isso aconteceu. Pouco tempo depois ele retorna e descobre que sua noiva terminou com ele. Tudo isso porque ele estava muito mais fraco e por carrega o sangue do seu pai, e ela ainda humilha, e para piorar ele descobre que sua noiva estava traindo ele há muito tempo. Após isso, Jiang fala que o atual líder da família destruiu tudo que seu pai construiu, onde ele se aproveita dos mais fracos e abusa do seu poder, forçando os outros a seguirem ele. Mas Jiang nunca vai obedecê-lo. Após isso, Jiang é considerado como um traidor. Pouco tempo depois, o cara que destruiu o túmulo do seu pai vem atrás dele. Mas desta vez é diferente, pois ele consegue lutar também. Porém, assim que Jiang ia derrotá-lo, era tudo uma armadilha e aparecem mais pessoas. Porém, é neste momento que ele consegue despertar o poder do seu pai. Após isso, sua força aumenta muito, derrotando todos seus inimigos facilmente. E agora Jiang, com esse poder, vai pegar tudo que é dele por direito, e aqueles que entrarem no seu caminho vai ser esmagado sem piedade.